respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Baixa aí, professor. Mas olha só, hoje nós vamos falar sobre a importância do sola Escritura, somente a Escritura. Primeiro vamos explicar o que está acontecendo aqui. Jesus, por várias vezes, tinha que chamar a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos escribas, porque não entendiam o que a Bíblia Sagrada diz. Então, os saduceus aqui perguntaram a Jesus o seguinte: olha, na ressurreição, uma mulher que teve 5 maridos, o primeiro morreu e não deixou filho, o segundo morreu e não deixou filho, e assim foi todos os 5. No dia da ressurreição, no último dia, ela será esposa de quem? Aí Jesus chama a atenção dele: olha, ela não vai ser mulher de ninguém, porque na ressurreição ninguém casa, ninguém se dá em casamento, todos são semelhantes aos anjos no céu, diz aqui no versículo 30. Jesus poderia repreender eles, que isso é uma pergunta jocosa. Por quê, pastor? Você não acredita no sábado? Porque eu vou perguntar ao senhor: eu devo guardar o sábado? Você fala: deixa de ser hipócrita, meu filho, você não guarda o sábado, você não acredita nisso. Então eles não acreditavam na ressurreição, queria colocar Jesus em contradição. Então é isso que se baseia essa parte do texto de Mateus capítulo 22, né? Então, Jesus, dos versículos de 1 a 14, ele falou sobre a parábola das bodas, do versículo de 15 a 22 sobre o imposto devido a César, dos versículos 23 ao 33, ele está falando sobre a importância da ressurreição e também falando que os saduceus, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para os saduceus é o seguinte: acabou a vida, nessa terra, acabou. Não existe anjo, não existe demônio, não existe céu, não existe inferno, acabou. Eles eram materialistas. Isso é uma coisa errada para a religião, porque normalmente toda religião prega um paraíso, uma ideia assim de um céu, de um inferno, né? Então, mas muita gente acredita no aniquilacionismo, isso não é bíblico. Então vamos falar, gente, sobre sola Escritura. Por que Lutero, quando ele colocou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, por que ele fez isso? Primeiro, porque muitas pessoas estavam dividindo as Escrituras e o catecismo. É igual muitas religiões hoje. Eles dizem que a Bíblia é a luz maior e tal livro de tal pessoa é a luz menor. Por exemplo, os adventistas são fãs de Ellen White. Então eles têm o Espírito de Profecia e tem a Bíblia Sagrada. Tem pessoa que tem o livro de Mórmon e a Bíblia. O outro tem o regulamento da igreja dele. Um dia eu discuti com o irmão. Falei: irmão, só acha certo isso? A pessoa dizer que não pode ter barba, não ter bigode na igreja, simplesmente que a Bíblia... mas está no regulamento da igreja, a igreja não permite. Falei: meu amigo, a sua igreja está dividindo atenções com a Bíblia. A Bíblia não diz nada disso. Nunca vi na Bíblia que você não pode ficar sem camisa na sua casa, que você não possa jogar um futebol entre irmãos. Nunca vi na Bíblia que você não pode fazer muita coisa que as igrejas dizem que não pode fazer. Tem igreja que você, quando vai comer, você tem que entrar pela direita, porque se entrar pela esquerda, o diabo está na esquerda. Então você tem que entrar pela direita e botar o prato aqui, o garfo tem que estar aqui, a faca aqui. Não pode ser o contrário, porque é do diabo se eu botar o garfo aqui e a faca aqui. Entendeu, pastor? Então eles engolem um camelo e coam mosquito. Então é pecado as irmãs, por exemplo, cuidar do cabelo, mas não é pecado ser mentiroso, golpista, adúltero, que é o que muitos deles fazem. Então Jesus, ele chama a atenção dessa religião, porque eles não conhecem as Escrituras. E olha que o judeu, gente, se vocês colocaram na internet, eu já tive professor judeu, tem formação em teologia, eles são muito acadêmicos para explicar as Escrituras. Eles citam textos do Antigo Testamento e o que outro rabino falou. E esse é o problema das religiões. Não é só a Bíblia. Eu tenho que ouvir o que fulano de tal falou. Eu não tenho que ouvir o que fulano de tal falou. Nem o Papa, nem Calvino, nem Armínio, nem John Wesley. Eu tenho que ouvir o que a Bíblia diz. Igual hoje eu estava ouvindo um dos meus professores, ontem, pregando sobre a armadura de Deus. Ele falando que a armadura de Deus você já tem. Está errado isso.
que a Bíblia Sagrada, a ordem de Deus por Paulo é revestivos da armadura de Deus. É como se eu falo para a irmã, mas se está chovendo, leva a sombrinha, entendeu? Então o problema de algumas pessoas é achar que a graça de Deus faz tudo por ele e que ele não tem responsabilidade nenhuma. Deus vai me guiar igual um robô. Ele vai me empurrando. Fica doente porque não tem. Isso. Então entenda bem, irmã, existe uma responsabilidade nossa. E outra coisa, Tiago capítulo 3, a Bíblia diz: muito de vós não sejais mestres, sabendo que vocês terão mais duro juízo. Pastores, padres, religiões terão um peso de responsabilidade diante de Deus no dia do juízo final. Deus vai olhar para ele: vem cá, que doutrina é essa que você ensinou? Ah, Senhor, porque eu entendi. Você entendeu, você leu o texto. Jesus tinha isso com os fariseus. Em Lucas 10, 26, alguém indaga a Jesus: vem cá, quem é o meu próximo? Jesus assim: como é que você lê a Bíblia? Como é que você lê? Como é que você entende ela? O problema das pessoas, gente, é pegar a Bíblia e ir com as lentes da igreja dele para a Bíblia. Vá simplesmente com a honestidade do texto. Entre as 5 formas de interpretar a Bíblia, uma delas é ler simplesmente o texto. Só isso, só ler. Então está escrito na Bíblia ali: eu não posso ser adúltero, então eu não devo adulterar. Então eu não devo pensar assim, ó, não, mas não é isso não. Quer ver, eu não posso adulterar com a mulher do próximo, mas se ela largou ele, eu vou ter um caso com ela que ela não está mais com ele.